queria parar de cantar aqui Ruge o Leão, viu? Se a gente pudesse ter mais tempo. Que você ouça o rugido do leão e que veja, perceba a entrada dele, porque quando ele entra, todas as coisas mudam. Ouça. Essa que o Espírito Santo abra os seus ouvidos para que você possa ouvir, e abrir os seus olhos para que você possa ver, assim como Eliseu orou por seu servo Geazi, para que fosse aberto os seus olhos e ele pudesse ver a manifestação sobrenatural de Deus em torno deles. Glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos falando nesta série sobre o poder da aliança e o quanto ela pode trazer de benefícios e resultados em nossas vidas e na vida dos nossos filhos e descendência. Pois Deus sempre vai além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, preste atenção, e tudo que Deus fez na vida de Israel, é algo extraordinário e assombroso que Deus fez. Mas quando nós paramos e vamos mais fundo na palavra, no ensino, no conhecimento da palavra, nós podemos ver que Israel não foi tão leal à aliança que Deus havia firmado com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Durante os tempos do profeta Jeremias, nós podemos ver que Israel havia se distanciado da sua aliança com Deus. E por causa disto, Deus os entrega a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Abra comigo a sua Bíblia aí, em Jeremias 32, nós vamos ler bastante versículos hoje, e eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia, porque talvez sejam textos que você deva marcar, observar. Jeremias capítulo 32, a partir do verso 16, diz assim: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. Tu usas de benignidade para com milhares, e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és grande, ó poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome. Qual é o que tens nesse dia? Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte, com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que juraste a teus pais que lhes havias de dar, terra em que manam leite e mel. Entraram nela, e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Pelo que ordenastes lhe suceder todo este mal. Eis aqui as rampas, só para você entender essa expressão. Jerusalém, como uma cidade murada, estava cercada há muitos anos pelos caldeus, pelo exército da Babilônia. E uma das estratégias para entrar em cidades muradas eram construir rampas de acesso.
trazendo entulhos, trazendo pedras, colocando madeiras, para que eles pudessem passar por cima dos muros. Jeremias estava descrevendo isso. Olha, as rampas já estão prontas. Já chegaram à cidade para tomá-la. A cidade está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, como o estás presenciando. E embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas. Então vem a resposta do Senhor, verso 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, lhe porão fogo, queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, provocando-me a ira. Os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal diante dos meus olhos, desde a sua mocidade. Sim, os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, esta cidade tem despertado a minha ira e o meu furor de tal maneira que devo tirá-la da minha presença. Os filhos de Israel e os filhos de Judá provocaram-me a ira por causa de toda a maldade que fizeram. Eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome e a profanaram. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Irnom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Certamente os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado da minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que habitem nele seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eu me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha só, o Senhor havia
firmado uma aliança com Israel, para os abençoar nesta terra, manifestando sobre eles o favor e a eleição de Deus, a fim de que todos os povos, quando olhassem para Israel, pudessem identificar que sobre aquela nação havia um Deus que os havia escolhido e os abençoado, um Deus que despertasse nos outros o desejo de tê-lo, de conhecê-lo e fazer dele o seu Deus. Mas mesmo diante de tantas bênçãos e milagres e operações sobrenaturais, Israel falhou. Israel foi desleal. Deram as costas ao Senhor. E por causa disso, a aliança foi maculada. Então Deus diz que faria uma nova aliança. Mas não apenas uma nova. Preste atenção, esse será o tema de hoje. Uma nova, superior e eterna aliança, onde o temor estaria em seus corações, para não se desviarem dele. É exatamente isso que o escritor aos Hebreus retrata lá em Hebreus capítulo 8. Vamos lá, acompanhe lá conosco, Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, vai ser bastante versículos. Diz assim, a partir do versículo 1, Hebreus 8, 1. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons ou ofertas e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote. Está falando sobre Jesus, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi inspirado, foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo. Ele disse: vê que façais tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança. E eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão ou companheiro, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois lhes perdoarei a maldade dos seus pecados, e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, e
perto está de desaparecer. Olha só, irmãos, são textos um pouco longos, mas eu queria lê-los para que você entendesse o que está escrito. Jesus veio para trazer ao homem uma nova, superior e eterna aliança com Deus. Pois não seria apenas, presta atenção, para ser abençoados e prósperos nesta terra, mas obter através desta aliança uma eterna redenção de nossas vidas. É diferente. É por isso que ele diz: lhes perdoarei a maldade de seus pecados, e as suas iniquidades não me lembrarei mais. O Senhor Jesus nos redimiu uma vez por todas, de todos os nossos pecados e iniquidades. Nós temos hoje uma eterna redenção. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o que significa, irmãos? Quando se fala eterna redenção, está falando de uma redenção tanto para trás quanto para frente. Algo que não está preso ao tempo, algo que não está firmado apenas no momento da história ou da sua vida. Jesus foi o mediador de uma nova, superior e eterna aliança de Deus com o homem. Ele foi o meio, ele foi a maneira. Em Hebreus 9, a partir do versículo 11, diz assim: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens futuros ou já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, que era o seu corpo, não feito por mãos, e não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santificava os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a minha, a sua, a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Foi por isso que Deus manifestou o seu amor, nos entregando o seu Filho, irmãos. Pois somente através de Jesus, através do Cordeiro Santo, puro e imaculado, Ele poderia nos dar um destino, não apenas melhor, presta atenção, não apenas melhor aqui na terra, mas uma vida eterna com Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, irmãos, nós não podemos acreditar que temos uma aliança com Deus, sem termos uma aliança verdadeira com Jesus, o nosso remidor, aquele que morreu na cruz para nos remir, aquele que nos comprou com o seu sangue. Nós precisamos entender cada um na sua obra, na sua ação. Eu sei que muitas vezes as pessoas, por não ter um conhecimento mais profundo da palavra, se confundem quem é Deus, quem é Jesus, a obra de cada um. Mas nós precisamos ter claro o entendimento de que Jesus
é aquele que nos comprou, através do seu sangue, nos remiu, nos lavou de todos os pecados, de toda condenação, de toda maldição, de toda morte, para nos fazer livres para termos uma aliança eterna com Deus. Nós temos que entender isso. Se nós agora temos uma aliança com Jesus, quando o amamos e colocamos em prática as suas palavras, os seus ensinamentos. Não adianta dizermos que temos, se nós não vivemos uma aliança. O próprio Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os pratica, esse é o que me ama. E ele continua, e quem me ama será amado do meu Pai, ou por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei Presta atenção. Nós não podemos dizer que temos uma aliança com o Senhor se não o amamos. E não podemos dizer que o amamos se nós não guardamos os seus ensinamentos, as suas palavras, a sua instrução. Agora preste atenção. Quando nós colocamos em prática, quando nós obedecemos às suas instruções para as nossas vidas, Jesus não apenas também nos ama, mas Deus nos ama, e mais do que isso, eles se manifestam a nós. Sabe o que significa isso? Significa que o favor e a bênção de Deus vai alcançar você. O milagre vai se manifestar na sua vida, na sua casa. Mas veja, para que isso aconteça, nós temos que praticar. Nós temos que guardar a sua palavra e a sua instrução, colocando em prática em nossas vidas. Agora me permita avançar um pouquinho mais. Jamais poderemos dizer que amamos ao Senhor se nós não amarmos a sua igreja, a sua noiva. A noiva que Ele pagou o preço na cruz e que vai voltar para buscá-la. Faz sentido para você, sim ou não? Nosso amor ao Senhor se manifesta enquanto amamos e servimos a igreja dele na terra. Escute. Veja só. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender isso. Qual seria o seu papel, pastor Mário? Está de vestido novo. Se alguém chegasse e falasse assim, pastor Mário, eu amo muito você, mas eu não suporto a Juscelia. Ela é metida, né? Tudo novo, nariz empinado. Você teria uma aliança com essa pessoa? Sim ou não? Você teria? Por quê? Porque é impossível separar quem você é com quem você se casou, com quem você tem uma aliança. É impossível você dizer que ama o Senhor e não ama a igreja. Jesus jamais teria uma aliança contigo se você dissesse que o ama, mas não ama a sua noiva. Sabe, queridos, se nós amamos ao Senhor e temos uma aliança com Ele, temos também que ter uma aliança com a sua igreja, porque ela é a extensão do seu próprio corpo nesta terra. Não dá para vivermos separados. O nosso amor ao Senhor se manifesta quando nós amamos e servimos a igreja dele, porque este é o nosso verdadeiro chamado. Nós servimos a Deus e servimos a igreja. Lembra do que Jesus falou quando indagado sobre ser o maior mandamento? Ele diz, o maior mandamento e o principal mandamento é amarmos a Deus antes de todas as coisas, acima de todas as coisas, e amarmos as pessoas como a nós. Desses dois depende toda a lei, se firma toda a lei. Ou seja, não há como nós amarmos a Deus se não amarmos a igreja. Não há como dizermos que temos uma aliança com Deus se não tivermos uma aliança com a igreja.
se amamos ao Senhor Jesus e temos uma aliança com a igreja, então nós servimos uns aos outros na igreja. Efésios capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: servi de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Hebreus capítulo 12, 28, diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor ou piedade. Eu te pergunto nesta noite, será que nós temos servido a Deus e a igreja? Nesse último ano que se passou de pandemia, parece que as pessoas não percebem, mas foi enxertado nelas um sentimento egoísta, um sentimento de pensar apenas em si. Quer ver? Por que você usa máscara? É pensando nos outros ou pensando em você? Por que você mantém uma distância das pessoas? É por causa delas ou por causa de você? Por que você ficou em casa? É por causa das pessoas que estão na rua ou por causa de você? Tudo é por causa de você. Tudo é para você. E sem perceber, nós começamos a absorver esse pensamento de que o que importa é a minha vida, o que importa é o que eu preciso, o que importa é o que eu tenho necessidade. Irmãos, aonde estão os nossos voluntários? Muitos abandonaram seus postos, outros sequer se dispõem a vir à casa do Senhor. Éramos como um grande exército de valentes, e agora estamos apenas em um pequeno número de pessoas que mantêm a sua aliança com a noiva do Cordeiro. Se amamos ao Senhor e temos uma aliança com a igreja, nós assumimos o nosso papel de embaixadores do reino. 2 Coríntios 3, versículo 6 diz assim: Ele nos fez também capazes, habilitados de ser ministros de uma nova aliança, ou de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se temos uma aliança com a igreja e amamos ao Senhor Jesus, nós assumimos o nosso papel de representar o reino de Deus nessa terra. Ser um ministro é ser um servo. A palavra lá é diáconos, um enviado, alguém que foi comissionado para cumprir uma ordem. E qual ordem nós recebemos de Jesus? Mateus 28, 19, ele disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Olha só, ensinar é diferente de pregar. Em Marcos 16 diz: ide e pregai o Evangelho. Mas em Mateus 28 fala: fazei discípulos, ensinando-os. Isso fala de tempo, isso fala de dedicação, ensinando-os a guardar ou obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou ou estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, quantos têm deixado de falar de Jesus e da sua salvação eterna? Já parou a pensar nisso? Nós temos visto pessoas pedirem oração por aqueles que estão enfermos, e isso está correto, é legítimo, deve ser feito. Mas quantos têm se importado e falado do Evangelho para estas pessoas, para que elas sejam salvas do inferno, não apenas curadas do Covid? Parece que o único alvo das pessoas dentro e fora da igreja é apenas ter uma vida boa e confortável nessa terra, quando a vontade de Deus é
que nos preparemos para viver uma vida eterna com Ele nos céus, e não apenas aqui na terra. Sim ou não, irmãos? Oramos para que as pessoas sejam curadas, oramos para que casamentos sejam restaurados, oramos para que famílias sejam abençoadas, mas não oramos e não nos importamos com a verdadeira salvação das pessoas. Se amamos ao Senhor e temos uma aliança com a igreja, nós contribuímos para o seu estabelecimento e expansão. Lucas capítulo 7 descreve algo muito interessante em Jerusalém, em Cafarnaum, se não me falha a memória. Diz assim: o servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião então ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos ou anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Então, chegando aqueles líderes, aqueles anciãos em Jesus, eles rogaram-lhe muito, dizendo: olha, Jesus, é justo, é digno que lhes faça isso. Sabe por quê? Porque Ele ama a nossa nação, e Ele mesmo construiu ou edificou a nossa sinagoga. Olha só, Ele ama a nossa nação, e Ele mesmo construiu, edificou. Então Jesus foi com eles. Sabe, irmãos, quem ama, participa, se envolve, contribui e ajuda financeiramente. Como podemos dizer que amamos a igreja e temos uma aliança com ela e com Jesus, se não nos comprometemos financeiramente com ela? Sim ou não, irmãos? Para um pouquinho para pensar. O ano passado, só para a gente ter um reflexo aqui, nós tivemos que adequar aí a questão do bombeiro com os hidrantes. Nós gastamos cerca de quase 40 mil. Se você pegar a relação de pessoas que se engajaram nesse projeto, são 30 e poucas pessoas. O ano passado, por causa da pandemia, tivemos que correr e adequar a questão de transmissão. Hoje você consegue enxergar, assistir da sua casa e ter uma definição. Mas nós tivemos que trocar cabos, tivemos que trocar estrutura, câmeras, mesa, a estrutura lá em cima. Nós gastamos mais de 30 mil reais. Sabe, irmãos, como dizer que eu amo, se eu não participo disso? Quando Davi decidiu edificar a casa, um templo ao Senhor, ele fez uma pergunta a todo o povo. Isso está lá em Crônicas 29, 5. Ele diz assim: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? A manifestação de amor e de entrega foi tanta que o povo se alegrou. No verso 9 diz assim: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração inteiro, ou perfeito, ou pleno, deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Sabe, quando nós temos uma aliança com a igreja e com o Senhor, nós damos voluntariamente e participamos em tudo o que envolve a igreja e o reino de Deus na terra. Quando nós temos uma aliança com o Senhor e com a igreja, nós não deixamos de participar dos cultos e das reuniões. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia, e esse dia é o dia da volta de Jesus, se aproxima. Sabe, amados, se você não está indo, presta atenção, se você não está indo para a padaria comprar pão, se você não está indo para o mercado fazer compra,
Se você não está indo para a farmácia, se você não está indo na feira, se você não está indo trabalhar, se você não está pegando condução, se você não está indo para restaurantes, passeios ou hotéis, então fique na sua casa. Mas se você está fazendo qualquer uma destas coisas, você deve vir ao templo e congregar-se como igreja. Escute. Nós não podemos, irmãos, viver como desigrejados. Sabe que essa palavra nem existe no português, mas hoje está muito comum. Desigrejado é as pessoas que estão vivendo fora da igreja. Nós não podemos viver como desigrejado, dizendo que fazemos parte de uma igreja. Igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. É como família, e como família precisamos nos amar e cuidar uns dos outros. É por isso que você precisa estar aqui. A igreja não salva ninguém, mas é o lugar onde os salvos se reúnem para louvar, adorar e bendizer o Senhor da glória. A igreja não é o local é o local que Deus estabeleceu para abençoar a sua vida, para abençoar os seus, onde a palavra é ministrada e todos são tocados por seu amor e unção. Olha o que o rei Davi disse, Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da minha adversidade, Ele, o Senhor, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha firme. Eu quero dizer uma coisa, você nunca perde, jamais vai perder de estar na presença do Senhor. Sempre vai haver aqui uma palavra de ensino, de direção, de bênção e de favor para te fazer firme. Então você não pode ficar em sua casa e acreditar que tem uma aliança com a igreja e com o Senhor Jesus. Quero dizer para você, precisamos amar este lugar aqui. Precisamos amar as pessoas que estão aqui. Precisamos de você aqui para te amar, para te abraçar e orar por você, meu amigo, meu irmão. Se nós temos uma aliança com o Senhor e com a igreja, nós podemos nos sentar à mesa com o Rei da Glória. E entendermos, presta atenção, não apenas sentar à mesa, mas entendermos o preço do seu sacrifício na cruz por nós. Quando Jesus se assentou à mesa com os seus discípulos, foi isso que ele disse, lá em Lucas 22, a partir do 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vou-lo digo que não mais a comereis até que ela se cumpra, até que essa palavra da Páscoa, do sacrifício redentor de Jesus se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai-o, repartiu entre vós, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças e partiu, e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Irmãos, hoje você vai participar desta mesa entendendo o que Jesus fez na ceia, o que é estabelecer uma nova aliança com o Senhor. Hoje, deixa eu tirar uma foto aqui, irmãos, tira uma foto bonita. Hoje nós nos sentaremos à mesa com o Senhor. Mas antes de participarmos deste momento, o Senhor nos pergunta: você tem uma aliança comigo e com a igreja? Eu derramei o meu sangue naquela cruz em manifestação do amor do meu Pai e em eterna aliança por você.
para que você fosse livre do pecado, da morte e do inferno. E você? Tem sido fiel e leal a esta aliança? Não podemos nos assentar a esta mesa se não estamos sendo fiéis e leais à aliança com o Senhor Jesus e com a igreja. Não podemos. É por isso que devemos nos avaliar hoje. Avalie os seus atos, avalie os seus pensamentos, avalie as obras, as suas obras nesta terra. Verifique e sonde o seu coração. Se você tem vivido esta aliança, e caso não esteja, se arrependa, se ajuste com o Senhor hoje. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Deus não quer que você saia daqui condenado, mas justificado em aliança. Vou repetir, Deus não quer que você saia daqui condenado, mas justificado em aliança. Por isso que você precisa parar e refletir, porque você participa da mesa, participa da aliança, sem discernir o sacrifício de Jesus. Não participe desta mesa sem discernir o sacrifício e a morte de Jesus naquela cruz por você. Não despreze o sacrifício da aliança de Jesus com você. Então eu quero convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos e permitir que o Espírito Santo possa sondar seu coração, ou te ajudar a avaliar-se, a você fazer a sua oração. Ei, não sou eu que te condeno, não sou eu que te acuso, mas é a palavra do Senhor que nos chama a avaliarmos, a refletirmos como nós estamos vivendo. Estamos sendo leais e fiéis a esta aliança? Temos vivido de forma íntegra a esta aliança? Feche os seus olhos e faça a sua oração. Se preciso for, se arrependa, peça perdão. Comprometa-se com Ele. Comprometa-se com Ele. Se preciso for, refaça ou reafirme a sua aliança com o Senhor. Reafirme a sua aliança com a igreja. Se coloque diante dele. Fale com ele, feche seus olhos. Não se preocupe com quem está à sua frente. Não se preocupe com quem está atrás de você. Simplesmente se desnude. Não deixe que o orgulho prenda você. Não deixe que o orgulho encubra as suas fraquezas, as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Permita que a luz do Senhor ilumine o seu coração, e ilumine os quartinhos escuros da sua vida, os seus pensamentos, os seus atos, e Ele possa te mostrar se você está vivendo uma real aliança com o Senhor e com a sua igreja.